inflamatório que mais cai nas provas é a pancreatite aguda. A sua fisiopatologia, ela não está muito bem estabelecida, mas entende-se que, de alguma forma, o pâncreas ele vai gerar uma autodigestão do próprio órgão a partir das suas próprias enzimas. O que é que acontece? Os imunogênios que tem dentro do pâncreas são enzimas pancreáticas que são armazenadas e secretadas como proenzimas. A partir do momento que você tem lesão do tecido pancreático, você tem liberação dessas enzimas para o interstício. Com a fusão dos imunogênios e as vesículas lipossomais, vai haver a ativação do tripsinogênio em tripsina. E aqui inicia a cascata responsável pela autodigestão do pâncreas. O que é que pode causar isso? Temos várias etiologias, mas a principal etiologia é a litíase biliar, no qual a passagem do cálculo pela ampola de Vater, como vemos aqui na imagem, gera ou uma passagem do cálculo, pode gerar um edema com uma inflamação da papila e uma obstrução transitória, gerando um refluxo biliar para o ducto pancreático. Então, vai haver o refluxo para o ducto. E também gera um aumento súbito da pressão dentro do ducto, gerando a fusão da tripsina. Dessas duas formas que podem acontecer, vai haver ativação e liberação das enzimas. Uma outra coisa é a obstrução permanente do colédoco, no qual o paciente ele vai ter, além da pancreatite, uma icterícia persistente, devido a esse quadro pancreático. Outra causa bastante comum é causada pelo álcool. Um etilista, que tem um grande consumo de álcool, acaba tendo um acometimento crônico do pâncreas, que pode vir com agudização recorrente. O que é que acontece? Devido a alguns estímulos diretos do próprio álcool, que gera aumento das enzimas pancreáticas, contração transitória do esfíncter de Oddi pode gerar, ou uma lesão tóxica, assinar direta pelo etanol ou por algum metabólito do etanol, ou uma quarta causa nessa fisiopatologia para pancreatite a partir do álcool é a formação de cilindros proteicos, devido a esse consumo, que vão progressivamente obstruindo os ductos e gerando aumento da pressão. A terceira causa, que mais causa, é a hipertrigliceridemia, no qual o aumento dos triglicérides vai agir com as enzimas, gerando a ativação da tripsina e a autodigestão do pâncreas. E no caso das crianças, a etiologia mais comum é devido ao trauma. Por exemplo, criança andando de bicicleta, acaba caindo, o guidão da bicicleta acaba batendo no abdômen, gerando uma lesão no pâncreas que cursa com a pancreatite aguda. Como que a gente vai fazer o diagnóstico? Vai haver o aumento da amilase sérica e da lipase sérica. Como esse aumento ele pode ser inespecífico, vamos dizer que tem um aumento da possibilidade quando o normal, que é menor que 160 unidades, vai para cima de 500 unidades da amilase. Se for acima de 1.000, aí a chance de ser pancreatite é maior ainda. E uma outra é a lipase, que ela vai ser mais específica. E a partir do momento que tiver um aumento de 3 vezes da lipase, vai ser uma chance maior ainda de ser a pancreatite. Esses dois têm um valor diagnóstico, mas quanto maior, não vai ser pior o quadro. Então, tem valor diagnóstico, mas não tem valor prognóstico. Além disso, vamos ter também nesse paciente uma leucocitose, um aumento do PCR, e esse sim tem um indicativo prognóstico, no qual o PCR acima de 150 mg por decilitro indica uma pancreatite grave. Podemos ter também uma hiperglicemia, uma hipocalcemia, porque o cálcio ele vai estar sendo no pâncreas, esse cálcio, ele vai reagir
sendo consumido e gerando uma saponificação, então gera uma hipocalcemia, aumento das escórias nitrogenadas e também alargamento do TAP e PTTA. Para isso, para o diagnóstico, temos alguns critérios, que são os critérios de Banks. Na presença de 2 critérios, você já tem a suspeita da pancreatite, no qual é uma clínica compatível, paciente com dor abdominal em faixa, irradiando para dorso, vômito, náusea. Você faz a tomografia e tem alguns sinais sugestivos, como as indicações da tomografia são diagnóstico duvidoso, quando o paciente está com quadro grave, que você pode ser avaliado com os critérios de Hanson e Apache, deteriorização do tratamento, piora do quadro clínico, mesmo com tratamento conservador nas 72 horas, piora aguda após uma melhora no início do tratamento, ou o PCR elevado. E um outro critério de Banks seria o aumento das enzimas lipase e amilase para o diagnóstico. E como avaliar o prognóstico desse paciente? Vai ser muito importante o prognóstico justamente porque ele acaba interferindo na conduta diagnóstica e na conduta terapêutica. Então, tem vários critérios que você pode avaliar. O Apache é muito importante. Você tem ele no MDCalc, que é um aplicativo. Sempre que tiver acima de 8, vai ser uma situação grave. Hanson também é importante. Acima de 3, grave. Você tem que ter essa noção, mas também é importante que você saiba quando que tá grave e quando que não tá grave. Você pode usar o aplicativo para te ajudar. E outra forma da parte clínica de você verificar se o paciente tá ou não grave é avaliar se tem alguma falência orgânica ou se tem alguma complicação local. Falência orgânica, tá em choque, tá hipotenso, rebaixamento do nível de consciência, alargamento do TAP, TTPA, são sinais de falência orgânica, e complicação local, como uma necrose pancreática, presença de cistos. E aqui, insuficiência pulmonar também é disfunção orgânica, insuficiência renal. O tratamento é muito importante saber, porque é um paciente que está, sim, presente na emergência com frequência. E, além disso, o tratamento também cai muito em prova. Primeiro, o paciente chegou para você, você vai fazer uma reposição volêmica, analgesia e dieta zero. Você vai hidratar justamente porque esse paciente ele está tendo perda do seu líquido, ele está tendo perda do volume. Porque ele não está conseguindo se alimentar direito. Além disso, ele está vomitando e tem a perda para o terceiro espaço. Além das perdas normais, né? Respiratória, diaforese. Então, é um paciente que ele está desidratando, Então, tem que fazer, sim, reposição volêmica agressiva, mais de 6 litros de Ringer lactato nas primeiras 24 horas. Além disso, tem que fazer analgesia. A indicação é que seja com meperidina ou então pode ser com morfina. Por que dizem que não pode ser com morfina o ideal? Porque a morfina, ela pode fazer um estreitamento do esfíncter de Oddi, que, como a gente viu, pode ser uma das causas da pancreatite. No entanto, o Sabiston, ele relata que esse efeito negativo até então não foi confirmado em nenhuma pesquisa. Sendo assim, o indicativo ideal é a meperidina, mas quando não acessível, você pode usar morfina. E dieta zero no primeiro momento desse paciente. Segunda coisa que você vai fazer é definir a gravidade. Você define a gravidade logo quando o paciente chega e define após 48 horas, sendo que essa após 48 horas vai ser uma gravidade mais específica. Se o paciente estiver leve, uma gravidade leve, ele vai ser internado. Por exemplo, menos de 3 critérios de Hanson ou menos 8 de Apache, não tem nenhuma complicação sistêmica. O paciente, nesse caso, ele tem muitos vômitos, que podem gerar uma hipocalemia ou uma alcalose. E no caso, se for uma pancreatite alcoólica, ele também pode ter uma hipocalcemia
e uma hipomagnesemia, e nesses quadros o controle eletrolítico e ácido básico é muito importante. Se o paciente estiver grave, com Hanson maior que 3, a PAT maior ou igual a 8, e complicações orgânicas sistêmicas ou locais, como necrose, abscesso, pseudocisto, esse paciente deve ser monitorado em UTI. Em alguns casos, vai precisar, sim, de uma ventilação mecânica. Além disso, é importante ter um catéter de PAM para melhor monitorizar esse paciente e, em alguns casos, o catéter de Swan-Ganz. Terceiro passo é você ditar a conduta a partir da tomografia, que vai ser utilizada nas formas graves. Por exemplo, a partir da tomografia, você vai ver se tem ou não necrose. Caso tenha uma necrose infectada, é indicativo de necrosectomia com retirada dessa porção. Como é uma cirurgia de alto risco, normalmente ela é feita em um momento e depois ela pode ser revisionada de forma a garantir que foi feita de forma adequada e em partes, justamente para reduzir o risco de morte desse paciente. Na tomografia também você pode ver se foi causada por um cálculo. E sempre que foi causada, você tem indicativo de colecistectomia. Esse cálculo é um cálculo de vesícula. Vamos também fazer antibiótico, no qual o antibiótico ele só é feito quando tem infecção e tecido necrótico. Não está indicado uma profilaxia com antibiótico sem evidência de infecção. Quais são as dicas nos exames que vamos suspeitar de uma infecção presente? Gases no retroperitônio, quando você faz cultura da punção pancreática, um novo quadro de febre desse paciente ou uma leucocitose. Sempre que necessário e sempre que possível, você deve sim obter o material para cultura e iniciar antibiótico terapia. O quarto passo é você avaliar se há ou não complicações tardias nesse paciente, tem que estar sempre monitorando. E assim que possível, você recomeça a dieta enteral. O jejum mínimo indicado é de no máximo 48 horas. Justamente porque esse jejum prolongado acaba gerando uma fragilidade gastrointestinal que predispõe a uma translocação bacteriana e infecção da necrose. Então, a partir do momento que o paciente melhora da dor, melhora do vômito e você faz o exame físico, vê que ele já tem ruídos hidroaéreos, vê que ele já tem peristalse, você inicia uma dieta. Pode ser oral, hipolipídica, ou se o paciente não conseguir essa dieta oral, que é muito comum ocorrer, você inicia uma dieta enteral. Em último caso, quando o paciente não aguenta, não tolera a dieta enteral, a via parenteral deve ser indicada. Se inscreve neste canal e ativa logo o sininho. Também dê o seu like e segue lá no Instagram. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!